Ok, então, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade depois de um longo período, né, a nossos comentários acerca da Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant. E hoje vamos comentar um pouco, segundo nossa leitura, claro, no capítulo 2. Deixa eu só localizar aqui para vocês. Eu estou usando aqui duas fontes, né? Já eu passo para vocês estas fontes. Em mãos eu estou com a Martin Claret, né? Martin Claret da série Ouro, Crítica da Razão Pura, né? Isso aqui é o que eu uso para anotar e rabiscar, mas não é a tradução ideal, tá? Existe outra esse texto que está no vídeo é melhor para você identificar em uma tradução mais confiável, tá? Mas é praticamente a mesma coisa, praticamente o mesmo texto, tá? Então, nós estamos precisamente, eu vou comentar, depois eu retorno à estética transcendental, mas vamos na parte da lógica, né? Devido ao estudo que estou fazendo em contradição em Kant. Então, vamos estudar um pouco sobre a lógica transcendental, na segunda parte, né? Mas, precisamente, também vamos pular um pouco a parte introdutória e vamos direto para a primeira divisão da analítica transcendental, certo? No livro primeiro, Analítica dos Conceitos. Depois do capítulo 1, vamos ver o capítulo 2, onde diz acerca da dedução dos conceitos puros do entendimento, certo? Na primeira sessão. Então, vamos ver aqui. Pegar a setinha. Ok. Estamos precisamente neste ponto aqui, da dedução dos conceitos puros do entendimento, certo? Primeira seção dos princípios de uma dedução transcendental em geral. Ele fala aqui alguns exemplos sobre os jurisconsultos, né? A questão de algumas proposições do direito, não nos interessa no momento. Então, vamos ver aqui, já neste parágrafo, onde ele adentra basicamente e mais precisamente ao tema, certo? Temos agora já dois tipos de conceitos bem definidos, né, na atualidade de Kant da época, que é justamente a própria crítica pura dele. Então, duas espécies, mas que coincidem na referência totalmente a priori aos objetos, que são os conceitos de espaço e de tempo, como forma de sensibilidade, e as categorias, como conceito de entendimento, certo? Então, vamos lá. Primeiro, ele está dizendo o seguinte. É interessante nós termos bem isso em mente em Kant. Conceitos analíticos, conceitos sintéticos a priori. A priori significa a forma do entendimento dada na intuição, no caso dos conceitos de tempo e espaço, que são ativados pela sensibilidade, tá? Empiricamente. Isso ele já se baseia lá em Locke, né? Ele vai dizer aqui já que ele está propondo um avanço em Locke, a partir de Locke, e está definindo bem estes conceitos, mas que existem conceitos a priori totalmente puros, sem serem ativados pela experiência, sem terem nada a ver com a experiência, que é justamente a proposta do seu idealismo transcendental, né? Que é estudar estes conceitos que são anteriores aos conceitos a priori como forma do entendimento dados a partir da experiência. A experiência é a matéria, o substrato destes conceitos a priori, certo? Enquanto forma do entendimento externo. Então vamos lá. Como forma de sensibilidade e as categorias como conceito de entendimento. As categorias serão justamente o conceito pronto, né? A forma é a ativação da razão em propor, né, em formar esses conceitos ativados pela experiência, pela sensibilidade.
tentar obter a sua dedução empírica seria esforço vão, porque o traço distintivo da sua natureza consiste precisamente em se referirem aos seus objetos sem que para a sua representação fossem buscar algo à experiência, certo? Então, o que é isso? Tratar destes conceitos puros a priori do entendimento que são dados a partir da experiência é vão. Por quê? Porque já existe essa correlação com o objeto. Então, para Kant, ele puxa muito de Tomás de Aquino essa coisa de verdade a partir da adequação, que já vem lá dos antigos também, né, dos clássicos, de Aristóteles, de adequação daquilo que se diz do objeto dito, né, daquilo que é falado. Então, se a razão propõe conceito de determinado objeto, é porque já existe a relação de verdade aí. Então, seria inútil pensar esses conceitos, traçar uma sistemática desses conceitos, que ele já o faz, né, até as categorias, etc. Então, assim, pois, se for necessária a sua dedução, terá sempre de ser, acho que eu pulei aqui, deixa eu ver, sim, consiste precisamente em se referir a seus objetos, que, para sua representação, fossem buscar algo à experiência. Assim, pois, se for necessária, a sua dedução terá sempre de ser transcendental. Contudo, a relação a estes conceitos, como em relação a todo o conhecimento, pode procurar-se na experiência, né? Esses conceitos destes a priori primeiros, né, dados na intuição, já são procurados e dados na experiência, se não o princípio da sua possibilidade, pelo menos as suas causas ocasionais da sua produção. Veja bem, ainda que nós não saibamos desvendar o princípio da sua possibilidade, porque são objetos possíveis, eis aí o idealismo como representação, mas que ele não nega que os objetos realmente existam fora, né, dados e falados como ditos como coisas em si desconhecidas, mas que a sua possibilidade é real, é determinada. Nós podemos determinar os objetos no mundo por meio dessa determinação, que é o que ele chama de real ou realidade, que nós podemos fazer essa interligação conceito e objeto experimental, né, na sensibilidade. Então, ocasionadas na sua produção. Com efeito, as impressões dos sentidos dão o primeiro motivo para desenvolver toda a faculdade de conhecimento e para construir a experiência, né? Então, a construção da experiência é dado nesse intercâmbio sentido e intuição, certo? Dados em tempo e espaço, que são a priori, mas que levam esse choque da sensibilidade para poderem ativar então esses conceitos e produzirem esse conhecimento. Esta última contém dois elementos bastante heterogêneos, né? A faculdade da experiência, no caso, a saber, a matéria para o conhecimento fornecida pelos sentidos, né? Ou seja, a matéria que ele chama é o objeto do mundo, né? É a coisa dada como substrato para os sentidos, e para o conhecimento fornecido pelos seus sentidos de sua certa forma, e uma certa forma, perdão, para ordenar proveniente da fonte interna da intuição e do pensamento puros, os quais, por ocasião da primeira, a matéria entram em exercício e produzem conceitos. Pronto. A forma, né, da ordenação está a priori dada nas intuições. Então nós temos aqui algo a ser, o que faz produzir os conceitos. Então a experiência vem, nos dá esse substrato, esta matéria, toca-nos e produzimos. E isso aí é Locke, né? E produzimos então os conceitos da experiência, tá? Então é essa relação, esse movimento, esse exercício produz o conceito. Tal rastreio dos primeiros esforços da nossa capacidade de conhecimento para ascender a conceitos gerais a partir de percepções singulares tem, sem dúvida, grande utilidade e deve agradecer ao célebre Locke ter sido o primeiro a abrir este caminho, né? Então aqui ele não tira o mérito de Locke. Somente nunca desse modo se alcança uma dedução dos conceitos puros a priori, pois não se obtém por essa via efetivamente com vistas ao seu futuro, que deverá ser completamente independente da experiência. Tais conceitos têm
se eu apresentar, tem de se apresentar um certificado de nascimento, né? Nascer, surgir, né? Muito diferente daquele que os faz derivar da experiência. Então, os conceitos totalmente puros da experiência que ele acredita, que é justamente a sistemática e o método do idealismo transcendental. Transcendental quer dizer isso, o estudo das formas desses conceitos totalmente anteriores a toda a produção de conceito, mesmo a priori do conhecimento. Eles estão a priori, mas são anteriores ao a priori dado na intuição, que recebe essa ação da sensibilidade. Esses conceitos que estão por trás do sintético a priori é o transcendental em Kant. Então ele vai buscar isso. Então veja que depois com Hegel, Heidegger, Husserl, os fenomenologistas de forma geral, eles tentam justamente buscar aquilo que Kant já estava determinando enquanto estudo dos conceitos, podemos chamar de estudo da linguagem também, essa formação de como trabalha a mente e os conceitos, né? Embora talvez eles não tenham se dado conta desse emaranhado de conceitos, nada mais são do que conceitos, criações, né? Então, mas são criações que, por meio da linguagem, a individuação, ou seja, o ser que está produzindo este conhecimento, criando esta e formatando todo esse emaranhado conceitual e sistemático, nada garante a verdade por trás disso que é dito, né? Mas que não podemos fugir também a esta verdade do que é dito, de modo que nós devemos procurar entender o conhecimento de uma forma totalizada a partir desses individuais, né? Com suas contribuições, as individuações que pegam a linguagem enquanto instrumento e formatam, produzem o conhecimento, ou tentam entender como produzimos o conhecimento, nada mais é do que uma teoria do conhecimento, tudo isso, é o que nos faz caminhar, né? Mas resta-nos saber qual a função hoje deste pensamento, né, desta busca. Como devemos entender a linguagem enquanto instrumento, apanhando tudo aquilo que foi dito, e qual a nova leitura que podemos dar hoje a tudo que já se produziu em conhecimento, que nada mais é do que teoria, do que linguagem, né? Apesar de todos os avanços tecnológicos nas áreas da ciência, etc., tudo não passa de conceituação do mundo, manipulação dos conceitos atribuídos aos objetos do mundo, no mundo, né? Então, embora se admita um único modo de dedução possível, vamos antes aqui. Há esta tentativa de derivação fisiológica que não pode verdadeiramente chamar-se dedução, porque se refere a uma questione fati, chamarei por conseguinte explicação da posse de um conhecimento puro, né? Então isso aqui é um conceito, tá? Explicação da posse de um conhecimento puro, o transcendental nele. É claro, portanto, que destes conceitos só pode haver uma dedução transcendental e nunca uma dedução empírica, tá? Sendo as tentativas desta última em relação aos conceitos puros a priori esforços vãos, de que se ocupa somente quem não compreendeu a natureza peculiar desses conhecimentos. Veja que ele está se afastando aqui do empirismo, dos empiristas, e vai mergulhar no racionalismo, tá? A máscara inicial entre, embora o conhecimento principie na experiência, ele tem seu fundamento na razão, etc. Então, veja que Kant não está unindo o empirismo e racionalismo, ele está propondo um racionalismo a partir do entendimento de empirismo e racionalismo. Ele está dividindo e colocando cada um no seu devido lugar. Nós temos um conhecimento racional a priori sintético, né? Baseado na experiência. Mas existe o conhecimento transcendental, que é anterior e totalmente racional, totalmente
puro, e é isso que ele está propondo nas críticas. E é fantástico isso, né? Apesar de que estes conceitos existam verdadeiramente. Nós vamos ver depois, mais adiante, a questão de que, por exemplo, ele vai tutubiar ou ter um deslize quanto à questão dos conhecimentos analíticos da geometria, né? Mas vamos adiante. Então, é claro, portanto, que desse conceito só pode haver uma dedução transcendental. Embora se admita um único modo de dedução possível do conhecimento puro a priori, ou seja, o da via transcendental, né? Somente pela via transcendental é que podemos conhecer os conhecimentos puros a priori para Kant, nem por isso daí resulta ainda que seja absolutamente necessário, né? Veja que ele é um cara que fica o tempo todo em cima do muro. Kant dificilmente define algo como é isso e acabou, né? Isso é o fantástico nele, porque a linguagem é assim, nós não podemos definir, nós temos apenas que pensar as polaridades admitindo-as, né? E ele sempre procura esse meio termo, está aí já incluso na leitura dele, no discurso que nós podemos fazer, uma tendência ao terceiro incluído, porque ele não deixa como certo, né, tudo definitivo, né? Sempre há uma válvula de escape em Kant, né? Então ele vai dizer nem é absolutamente necessária, certo? Perseguimos acima os conceitos de tempo e espaço até as suas fontes. Ele acreditou que realmente esgotou, né, o discurso desses dois conceitos, quando na verdade, para nós, na minha leitura, tempo e espaço são conceitos dados na experiência, né? Mas ele entendia diferente. Claro que não existe o objeto tempo, claro que não existe o objeto espaço, mas tanto o tempo quanto o espaço nós só podemos produzi-los a partir da experiência, como também a questão do triângulo, da geometria, né, das formas geométricas, que apesar de serem montadas, desenhadas a partir da análise da humana, eles vêm da experiência, são dados nas formas da natureza. Apenas, de certa forma, podemos utilizar o termo abstrair, que eu não gosto muito, dado pelos medievos e também por alguns clássicos, né? Nós apenas captamos isso e formatamos de uma forma diferente. Talvez o número seja realmente analítico, totalmente analítico, mas não as formas geométricas. Mas tudo bem, vamos adiante. Então ele vai dizer, embora se admita o único modo de dedução possível do conhecimento a priori, não quer dizer que seja necessário, mediante uma dedução transcendental explicamos e determinamos a sua validade objetiva a priori, né? Veja, objetiva fora, a priori dentro. Então, é a captação do fora pelo dentro, tá? No entanto, a geometria segue o seu caminho seguro através de puros conhecimentos a priori. Ele entende esses conhecimentos da geometria como puros, a priori, sem a interferência da... Veja como são sutis esses filósofos, como ele era sutil também. Ele fala da sutileza dos seus anteriores, mas ele também, e todos os posteriores, são muito sutis. E ali eles podem deslizar ou nos mostrar algo que aparenta ser algo devido aos pressupostos que eles utilizam, mas que na verdade não é. Basta analisarmos cada discurso com maior atenção. Veja o que ele diz. Contudo, o uso dos conceitos nessa ciência refere-se apenas ao mundo sensível exterior. Ora, como é que são puros, mas que se referem ao mundo exterior? Veja que antes o conhecimento a priori dado pela experiência é aquilo que, retirado da experiência, é formatado quanto conceito e retorna para a experiência. Então, apesar de ele entender como totalmente a priori os conceitos da geometria, ele vai dizer que os geômetras utilizam fora, né? Então, é um conhecimento empírico de qualquer forma, né? Quando, na verdade, eu entendo que ele já vem dado pela experiência e retorna para a experiência. Kant entendia que ele apenas retorna para a experiência no uso dos geômetras, né? No uso geométrico. Então,
Nesta ciência refere-se apenas ao mundo sensível exterior, de cuja intuição o espaço é a forma pura, no qual, portanto, todo conhecimento geométrico, porque fundado numa intuição a priori, tem imediata evidência, né? Então, eu não concordo com essa intuição a priori fundada, apenas fundada. Tudo bem que a criação do desenho, da forma, possa ser que tenha um fundamento a priori, como qualquer criação de conceito. Isso está correto. Mas não que ele seja totalmente a priori, porque ele vem da experiência. As formas são dadas no mundo, né? O círculo, a esfera, né? São todas dadas na experiência. Então, pelo contrário, os conceitos puros do entendimento suscitam a necessidade inevitável de procurar não só a sua dedução transcendental, mas também a do espaço. Na verdade, esses conceitos puros determinam os objetos não por predicados da intuição e da sensibilidade, mas pelo pensamento a priori, e refere-se aos objetos em geral, sem qualquer condição da sensibilidade. Como não se fundam na experiência, não podem mostrar na intuição a priori objeto algum sobre o qual fundassem a sua síntese anterior a toda experiência. Então, é o estudo de tudo que é pensado, né? São aqueles conceitos anteriores a tudo que é pensado. Ou seja, é isso que ele está fazendo. É o que se pensa antes do que é pensado. Por exemplo, o eu, né? Então, quando Descartes diz eu penso, logo existo, Kant vai dizer qual é o fundamento anterior a você chegar à dedução de que pensa, logo existe. Então, existe algo antes, um complexo de conceitos que te fizeram pensar que pensa, logo existe. Entende? Isso é fenomenologia, é o que está antes e hoje seria o que está na pré-linguagem, digamos assim, todos o que se conversa hoje sobre a pré-fala, antefala, né? Então, justamente a busca desses conceitos que nos fazem pensar os conceitos antes mesmo de serem dados na experiência, tá? E ele diz, não vai ter prova nenhuma empírica desses conceitos. Não vamos ter nenhuma intuição a priori desses conceitos. Lá na frente a gente vai entender como, por exemplo, os conceitos reflexivos, né? Por exemplo, quando dizemos que o mundo é ordenado por leis, né? Quando dizemos, por exemplo, na crítica da faculdade do juízo, ele vai dizer, por exemplo, tratado acerca do conceito de conformidade a fins, né? Tudo está ordenado a um fim, isso é um conceito. Mas onde é que tem isso na natureza? Tudo está ordenado a um fim. Onde é que a natureza nos dá essa matéria, este substrato? Então, essa formulação é um conhecimento puro na razão. Quando a razão, no uso da sua autonomia, entende o mundo. Entretanto, ele chega ao conceito, né, a partir da observação do mundo, né? Então, é um conceito analítico total, porque ele é totalmente independente de objetos, mas que tem o seu princípio também, ao meu ver, na observação do mundo. Dificilmente teremos um conceito na razão fora da nossa observação do mundo. Eu diria que talvez seja impossível, né? Kant não, acreditava que sim. Então, esses conceitos estão lá e devem ser estudados. Esse é o transcendentalismo em Kant, né? Pelo contrário, os conceitos puros do entendimento suscitam a necessidade inevitável de procurar, tá aqui, como não se fundam na experiência, não podem mostrar na intuição. E, por conseguinte, não só despertam suspeitas quanto à validade objetiva e os limites do seu uso, como também tornam ambíguo esse conceito de espaço, porque propendem a usá-lo para além das condições da intuição sensível. Eis porque foi acima necessário apresentar sua dedução transcendental, né? O leitor deverá, pois,
persuadir-se da imprescindível necessidade dessa dedução transcendental antes de dar um único passo no caminho da razão pura. Então, é necessário você crer. É necessário você ter fé acerca desses conceitos da dedução transcendental. Esse é o apelo que Kant está fazendo. Pelo amor de Deus, acreditem. Você tem que ter essa predisposição no coração de acreditar que essa dedução é possível, né? E eu creio, né? Eu acredito nisso. Talvez não 100% como ele acreditava, mas ele deu esse iniciar, né? Que já havia sendo pensado em vários pontos, né? Mas ele sistematizou legal. Então ele vai dizer o seguinte: dá um único passo no campo da razão pura. De outro modo, procede às cegas e, após diversos extravios, tem de regressar novamente à incerteza onde partiu. Mas deve também reconhecer previamente e com clareza a inevitável dificuldade para se não lamentar da obscuridade em que o próprio assunto está profundamente envolto. E para não se desencorajar prematuramente pelos obstáculos a remover, quando importa decidir se desistimos por completo de todas as pretensões a conhecimentos da razão pura como o campo mais ambicionado, a saber, o de ultrapassar as fronteiras da experiência possível, ou se levamos a cabo integralmente esta investigação crítica, né? Primeiro que está certo, ele está nos convocando a mergulharmos no seu mundo e buscarmos esse conhecimento da razão pura, mas a razão pura é um conceito dado por Kant, né? Então, nada nos garante que existam conceitos puros do entendimento. Tudo isso é um emaranhado de formatação, criação da individuação Kant, com o uso que ele faz da linguagem dada, a linguagem que ele tem conhecimento e da que ele acumulou ao longo de sua vida em estudos, tá? Mas é uma via de conhecimento que nós devemos, portanto, considerar. Mas entendamos que sempre os discursos estão repletos de pressupostos e preconceitos. E Kant está buscando esses preconceitos dentro do seu sistema para justificar o idealismo transcendental, que, na verdade, posteriormente vai ser estruturalismo, fenomenologia e tudo o mesmo diferente, né? Pouco nos custou anteriormente fazer compreender em relação aos conceitos de espaço e de tempo, como sendo eles, embora conhecimento a priori, se deviam, contudo, referir necessariamente a objetos. Fala das categorias também, foi fácil falar delas e coisa e tal. E aí vai entrar um pouco, vai citar um exemplo, como por exemplo o conceito de causa, que significa uma série particular de sínteses, visto que o algo A se sucede segundo uma regra, algo bem diferente de B, e aí ele vai explicar uma série de coisas. Eu queria chamar a atenção para concluir, certo? Acerca aqui que ele fala o seguinte: o uso do conceito nesta ciência refere-se apenas ao mundo sensível exterior, de constituição e espaços, é a forma pura no qual, portanto, todo conhecimento geométrico que eu já li anteriormente, né, porque fundado numa intuição a priori, ou seja, já expliquei isso, a questão dos geômetras. Em verdade, esses conceitos puros determinam os objetos não por predicados da intuição e da sensibilidade, mas pelo pensamento a priori. Então, há uma determinação dos objetos justamente por estes conceitos que são pensados única e exclusivamente a priori no entendimento. Ok? Então, a passagem da dedução transcendental das categorias, eu queria apenas pontuar que ele fala neste parágrafo seguinte aqui: a dedução transcendental de todos os conceitos a priori tem, pois, um princípio a que deve obedecer toda a subsequência investigação, em que é o seguinte: estes conceitos transcendentais têm de ser reconhecidos como condições a priori da possibilidade da experiência. Veja. Então,
a experiência é uma possibilidade. E estes conceitos são a condição para que essa possibilidade do mundo, da nossa experiência, seja a possível. Que a possibilidade seja possível. Tanto da intuição, tempo e espaço, que nela se encontra, como no pensamento. Por isso são necessários os conceitos que concedem o fundamento objetivo da possibilidade da experiência. Então, os conceitos transcendentais são a base de todo o conhecimento, né? São os conceitos que permitem tanto intuição, como categorias, como a possibilidade da experiência. Por quê? São os conceitos que fazem com que o pensamento pense, que a coisa aconteça. Então, o próprio pensar em produzir efeitos partem segundo um emaranhado de conhecimento, de conceitos chamados por Kant de transcendentais, que é a forma anterior ao a priori sintético, é toda a forma anterior de pensar. Ou seja, aí veja bem, como isso, a pergunta que nós colocamos, como é que isso se fundamentou do nada na mente humana, né? Toda essa complexidade conceitual dada por Kant. Então, como é que esse... E também não precisamos perguntar como é que é, né? Na verdade, é uma pergunta que... Toda pergunta ela não precisa ser perguntada se algo está dado, né? Se tudo está dado. Agora, como nós pensamos o como? É isso que Kant está querendo dizer, né? Como nós pensamos o como nós pensamos. Então, essa busca isso é um conceito, né? Isso é um conceito transcendental. Como é que nós pensamos? Ora, o mundo não nos dá essa pergunta. O mundo não nos traz esse substrato, essa matéria. Qual é a matéria que nos faz interrogar o mundo, né? Então, esse princípio que está anterior à nossa condição intuitiva de conhecer o mundo é o que ele vai dizer e chamar e estudar de conceitos ou ciência transcendental ou idealismo transcendental. Não descartando como Berkeley, ou também ele faz uma leitura equivocada de Berkeley. Berkeley nunca disse que as coisas não existiam na verdade, mas ele vai dizer que as coisas existem enquanto possibilidade de representação, embora não conheçamos as coisas em si mesmas, Kant, né? Mas Berkeley já havia dito que as coisas devem realmente existir na mente de Deus, né? E Kant não concorda com isso, acha isso fantasioso, né? É um idealismo ingênuo, aquele de Berkeley. Mas tudo bem, não se trata esse vídeo desse conflito, a gente pode pensar nisso mais adiante. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima.